Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Diálogos da Educação, o podcast do Sindiúpes, o Sindicato dos Trabalhadores na Educação Pública do Espírito Santo. Hoje a gente tem uma presença especial, né? Dois diretores de Vila Velha, né? Da Rede Municipal de Vila Velha, dois diretores do Sindiúpes. Um é coordenador da rede, a outra é uma professora, nossa amiga. Eu vou apresentar para vocês Hildebrando Paranhos, que é o coordenador da Rede Municipal de Vila Velha, e Jerusa Bujanski, que é professora e também diretora do Sindiúpes. Isso aí. É um prazer ter você aqui, Hildebrando. Tânia, é um prazer imenso estar aqui com você nesse momento importante para a educação brasileira. Jerusa, bem-vinda. Ai, muito obrigada. Nossa, é um prazer imenso estar aqui com você. Então tá, vamos começar a conversar sobre a Rede Municipal de Vila Velha. Eu sei que uma coisa normal que vocês sempre fazem é visitar escolas. E é nessas visitas que vocês conseguem saber quais são as angústias, quais são os anseios dessa categoria. Hildebrando, eu posso começar com você, para você me dizer assim, o que é que se tem hoje de reivindicação mais importante da categoria dentro da rede municipal de Vila Velha? Hoje nós podemos detectar 2 pontos e eu vou comentar sobre o primeiro ponto, que é a reforma da Previdência que aconteceu a nível nacional em 2019 e os institutos de previdência têm feito as adaptações fazendo a reforma municipal. E nós, em Vila Velha, estamos lutando para que não aconteça a reforma da Previdência nesse ano. O pessoal está preocupado porque mexe com o tempo de contribuição, mexe também com a idade, tem a questão do pedágio depois, que a gente não sabe como virá, porque o prefeito não fez o projeto e a gente está lutando para que não faça. A nossa conversa com alguns vereadores é que nesse ano eleitoral, onde o Congresso Nacional poderá sofrer mudanças e, quem sabe, até a gente fazer uma reforma da Previdência Nacional para poder melhorar a vida do trabalhador, porque a reforma de 2019, que o presidente anterior propôs, ela foi muito ruim para a educação. Então, e não só para a educação, para toda a classe trabalhadora. Então, por isso, a gente acredita que 2026 não é necessário e nem é importante que Vila Velha faça a reforma. O outro ponto é a questão do reajuste salarial, que eles reclamam muito. Eu vou pedir a Jerusa para estar comentando para nós. Então, Tânia, uma demanda maior, né, além da previdência, né, lógico que ultrapassa os nossos limites, né, quando a gente olha lá o que vem por aí, essa reforma, é o reajuste. E a gente sempre busca, o indicativo mínimo do MEC, que este ano é de 5,4. Então, a demanda do reajuste, quando a gente está nas escolas visitando, e os professores, e o nosso reajuste salarial? Porque quando mexe com o bolso, né, também, e fica essa questão. E a gente está em diálogo com a prefeitura, né? Estamos tendo várias reuniões e estamos aguardando a conta deles fecharem, né, de Mas despesa. por que Vila Velha não dá um reajuste? Por que não tem dinheiro para dar reajuste? Então, na última reunião que eu estive presente, não foi com o prefeito, foi com o chefe de gabinete e a secretária de Secre- Educação, a Carla Cabidel, e nos foi informado, e uma representante também, a Bruna, né, que é a chefe lá que faz as contas lá, né, e ela informou que as contas não estão batendo. Então eles estão sentando com o financeiro, vão fechar essas contas Ou para seja, eles chegar já num chegaram no ponto. limite dos gastos da Sim, educação, é foi a isso? explicação que nos deram, que chegaram Tá. no limite, Mas Vila né. Velha paga piso? Paga o piso do professor, pelo menos? O inicial, né? Porque eu sei que na carreira já é mais difícil, mas Vila Velha cumpre isso? Vila Velha paga o piso inicial de acordo com o Tribunal de Contas aceita. Ela complementa quando está faltando, está na beiradinha do piso. Hoje o inicial ele está conseguindo pagar, mas sem as vantagens. E os profissionais que só têm magistério, que ainda tem alguns, ele faz o complemento, que a lei garante
que deveria ser na carreira. Então, o piso em Vila Velha não está na carreira como deve ser. Por Mas falar, não está em todo lugar, né? Não é só em Vila Velha, né? é uma luta nossa a nível nacional, inclusive no Supremo, a gente está conseguindo lá alguns votos favoráveis dos ministros hoje para poder conseguir fazer esse piso na carreira. Doutor Pedro contou aqui que há um processo que o Sindiúp está ainda na esperança, né? No Brasil inteiro tem uma esperança de que o Supremo vote para que se pague o piso na carreira. Apesar de que a lei é bem clara, né? Mas as prefeituras, os estados, eles sempre arranjam um subterfúgio para não cumprir essa lei, né? Sobre o reajuste salarial em Vila Velha, assim como acontece em vários municípios e na rede estadual, é uma política de Estado. Eu não acredito que falte dinheiro, falta vontade política, porque na Constituição fala o mínimo de 25% dos recursos tem que ser gastos com educação. E eles ficam tentando atrelar os gastos com educação para o reajuste salarial somente com as verbas do Fundeb. E nós temos direito a todas as verbas da educação. E se precisar, pode fazer o complemento do caixa. Nós lembramos que uma vez a Prefeitura de Vitória deu um exemplo, onde o prefeito mandou para a Câmara e a Câmara aprovou. O prefeito era do Partido dos Trabalhadores, a Câmara aprovou 35% dos recursos do município para a educação. Foi quando teve o melhor salário de educação nesse estado do Espírito Santo, na Prefeitura de Vitória. E Vila Velha, a gente entende que é necessário, talvez, que o prefeito faça um reestudo e mande para a Câmara a aprovação de pelo menos 30% a 35% dos recursos da arrecadação para educação. Educar é investir, é reduzir violência, é melhorar a qualidade de vida. Pois é. Já que você falou agora em educação, as escolas, como é que tá? Como é que tá a situação do professor na escola? A escola tem condição? Hoje as escolas funcionam bem? Como é que tá essa coisa? O professor consegue dar aula? Ele consegue fazer um bom trabalho? Ou ele ainda continua sendo sobrecarregado? Como que tá isso? Bom, eu e a Jerusa temos visitado as escolas e também observado as salas de aula. Ainda tem muitas salas superlotadas, com mais alunos do que o necessário. A comunidade força e a prefeitura acaba colocando mais aluno, o professor fica sobrecarregado, a condição de trabalho não é boa. Nós temos vários problemas na escola em Vila Velha. Alguns deles é o início do ano letivo, que tem sido repetido anualmente. Quando inicia o ano, falta um monte de professores, porque a ausência de concurso público. Em 2019, depois de muita luta do Sindiúps, foi feito um concurso pelo prefeito anterior. E o prefeito não deu posse, mas o prefeito atual deu posse a todos os concursados. Mas de 2019 para 2026 já são 7 anos e não teve outro concurso. E a gente sabe que tem mais de 50% dos professores de Vila Velha em designação temporária. Então isso é muito ruim. E a gente tem esse desgaste, isso faz com que o professor sofra um pouco mais essa situação da condição de trabalho dentro da sala de aula, junto com os alunos. E além de ter um rodízio de professores em contratação temporária, ainda tem superlotação de salas, tem ausência de alguns materiais, e ainda nos períodos de verão, que nosso estado é verão quase o ano inteiro, as salas super quentes, onde nós estamos na luta pela climatização. Jerusa, seria bom você falar um pouquinho também do seu olhar sobre essa situação dos professores, o que tem sido essa questão que, inclusive, eles adoecem muito em relação à condição de trabalho. Então, Tânia, quando se fala numa educação, numa qualidade de educação, precisamos também falar das condições de trabalho desse profissional que está dentro da escola. Mais pertinho, Jerusa, para poder o som ficar melhor. E o piso nacional, como o Delbrando falou, ele não é privilégio. As pessoas têm que entender que é um direito, é uma garantia mínima que precisa para valorizar a profissão que é essencial, que é a educação desses profissionais. Porque é essencial, a educação é essencial. Então, quando se fala em piso, ele não é privilégio, porque a gente ouve muito essa palavra, Uhum. né? E não é.
eu conversei. E tá. Só terminando aqui sobre o concurso, Hum. na última reunião que nós tivemos com a secretária de Educação de Vila Velha, ela garantiu que este ano terá concurso, ainda este ano, mas não falou a data, não especificou, mas está garantido um concurso no quadro geral. Então, o que que é um quadro geral? É para o magistério e secretário escolar, bibliotecário, então, médicos. Então, vai vir esse concurso até o final do ano. Tomara que aconteça, né, Sim. Debrando? E sobre a condição de trabalho desses profissionais, que o Delbrando tocou no assunto, a climatização das salas de aula está acontecendo. Aos poucos, mas está acontecendo. E foi garantido que até o final do ano, mais de 50% das escolas estarão toda climatizada. É o que a gente espera, né? Porque sala cheia de criança, cheia de menino. A educação especial está abarrotada, né? E aí o que que acontece? Com essa sobrecarga do profissional, eles estão adoecendo emocional, tá? As pessoas estão ficando doentes. E não é a fragilidade da pessoa, Não é só o não é professor, sobre o a professor. sociedade inteira está enfrentando esse Mas problema. O trabalhador brasileiro está enfrentando esse problema, né? porém, assim, durante as visitas, né, que nós fazemos, a gente vê isso. Tem muito professor afastado, professor Pois em é, isso é uma coisa que eu queria readaptação. perguntar. Vitória tem sofrido uma demandada geral, tanto porque o salário não é o melhor da Grande Vitória, o ticket também não é uma coisa atrativa. Então, assim, quando tem uma vaga na Serra, por exemplo, que paga um ticket maior aqui na Grande Vitória, ele simplesmente abandona e vai embora. Abandona o barco, Abandona. pula. Como que está essa situação em Vila Velha? O professor tem saído, tem deixado o município para ir para outra rede? Vila Velha também enfrenta a mesma situação de Vitória. A rede de Serra hoje é a rede que é mais desejada no quesito salarial. Então, aqueles profissionais que conseguem o concurso, passar em Serra, saem para a Serra. E os designados temporários, que hoje é uma grande parcela dos nossos trabalhadores, eles fazem a inscrição, quando inicia o ano, em 2, 3 municípios e na rede estadual. Naturalmente, se a inscrição dele garantir a vaga em Serra, a prioridade é escolher Serra. E às vezes tem alguns que, quando está no meio do ano, aparece a vaga na Serra e ele vai para a Serra. Porque além do o TIC ser maior, e Serra hoje tem tido uma postura mais interessante de acolhimento do profissional da educação, até porque em Serra ainda continua tendo a gestão democrática, que nós entendemos que gestão democrática qualifica a educação, porque há um envolvimento da comunidade escolar na escolha do gestor escolar. Fundamental. É fundamental. E Vila Velha a gente perdeu a eleição e a escolha do diretor escolar. Pois é isso que eu queria falar. A atuação do sindicato, assim, você pode falar das vitórias, mas também pode falar das derrotas. E uma das derrotas do sindicato com relação à administração de Vila Velha foi a perda da gestão democrática. É verdade. Posso falar um pouquinho sobre isso? Este ano aconteceu em Vila Velha o processo seletivo para diretor. Então, nesse processo seletivo, era o quê? A pessoa ia lá, o profissional tem que ser efetivo, né? Uhum. É um quesito básico, ser efetivo da rede. A pessoa ia lá, fazia sua inscrição, e dentro dessa inscrição, passava por um processo lá dentro, que eu também não A sei gente não como é que conseguiu acontece. saber, não foi transparente, né? Eu não consegui ver como é que era. E dentro de um quesito também tinha entrevista. Aí foram escolhidos, né? Não foram eleitos, os diretores foram escolhidos. Esse processo aconteceu esse ano. Não, ano passado, né, Delbrando? Ano passado, 2025. Nossa, é porque os dias estão passando tão rápido que eu acho que eu estou em 2025 ainda, sei lá. É uma Pois é, mas sensação o que é que estranha. isso, no que é que Então, isso, não foi uma gestão democrática. sim, mas no que é que isso piorou as coisas? O fato da comunidade não escolher o professor, o diretor da escola, sendo escolhido pela própria administração. Tânia, aproveitando o gancho da Jerusa, isso piora um pouco as coisas, porque em Vila Velha, assim que esse atual prefeito tomou posse,
venceu o mandato dos diretores escolares, que foi uma conquista nossa com muita Os dificuldade. eleitos. Os eleitos. Os Uhum. eleitos. Ele falou Isso que aí. ia fazer uma reforma na legislação e até fazer a reforma ele fez a nomeação de diretores conforme critérios dele próprio. Segundo a comunidade, cada vereador ficou com uma cota para poder estar apoiando o prefeito. Essa é a fala da comunidade, que cada vereador fala que a escola lá, quem trabalha é por conta dele. Então, esse diretor que tem essa dificuldade, que às vezes é escolhido nessa condição, ele às vezes ele trabalha de uma forma mais aguerrida a defender o vereador, a defender outros interesses, e aí o diálogo com o professor, com os colegas fica um pouco prejudicado. A gente fica muito triste tocar nesse assunto, porque não são todos os diretores escolhidos que são complicados. Mas nós temos alguns diretores escolhidos que acham que são, tipo assim, um capitão do mato na Dono da escola. escola. O dono. É o dono da escola. E são professores igual a nós, que está lá na carreira. A gente não entende por que aquele título de diretor, às vezes, muda a cabeça deles. E, às vezes, deixa de fazer uma gestão dialogada com os professores, porque a gestão democrática não é só a escolha do diretor. É o diálogo com o professor, é aquele horário que a gente tem de bater papo, que nós hoje estamos discutindo de não ser mais a sala dos professores, e sim a sala dos funcionários de escola, porque o funcionário de escola, desde aquele que está no portão até a direção, todos são importantes para o processo educacional. Quando um falta, prejudica Prejudica todo todo. mundo. Então a gente luta Isso para que aí. a sala dos professores se torne a sala dos trabalhadores em educação, para que a gente possa ter valorização desses trabalhadores. Então, por isso, a gente está dizendo que a gestão democrática dificulta. Tem alguns diretores que envolvem as pessoas nas festas, em tudo, todos os funcionários da escola, isso ajuda, mas a gente tem isso aí um pouco Tem tímido dificuldade por em causa outras do escolas. modelo gestor. Então, quando o diretor é escolhido através da comunidade, ele tem mais facilidade para poder fazer esse trabalho. Para Tem você autonomia, no caso. autonomia, para você ter uma Autonomia. ideia, uma pedagoga em Vila Velha, não vou citar de qual escola, ela teve a coragem de dizer que recebeu informações e o diretor falou que foi isso mesmo, que tinha que fazer o livro de ponto provisório ocupando folhas do livro que era de ocorrência. Olha, é uma situação louca, é coisa de não entender. Aí nós fomos na escola, conversamos, fizemos debate e sumiram com aquelas folhas, nunca mais ninguém viu, apareceu o livro de ponto feito na gráfica. Olha, aparecem umas coisas em Vila Velha que a gente fica... Isso é falta de gestão democrática, Sim. falta de diálogo. Então são coisas que a gente entende que seja necessário. Agora, a Constituição Federal, ela fala da gestão democrática, ela não define que é a eleição. Para nós não tem gestão se não for uma escolha prática. Mas o prefeito fala que é um direito dele escolher. E nós entendemos sim, pode ser um direito dele escolher, não tem problema. Mas também pode ser um direito da comunidade Mas escolher. ele pode abrir mão desse direito e criar critérios que pode ser, por exemplo, Deixar a comunidade escolar, a né? UFES tem a lista tríplice, né? Então você escolhe 3 através de votação e o presidente tem o privilégio de escolher entre os 3. entre os 3. Ele pode até escolher fora dos 3, mas não é esse hábito por respeitar a educação. Então é isso que a gente espera de Vila Velha. Mas até o momento a gente não conseguiu avançar. Toda a audiência a gente conversa sobre gestão democrática, dá a nossa pegadinha, né? E o Debrando, a gente falou agora dos problemas, mas assim, eu sei que tem lutas com vitórias em Vila Velha, assim, conquista da Muitas, categoria. bastante. Eu queria falar sobre isso, porque não é só ficar chorando, como é que é? Chorando leite derramado, chorando Chorando mazela, não, pitangas, né? né? A gente tem também que mostrar o trabalho É do sindicato, verdade. as nossas lutas e as nossas conquistas. Vamos lá, quem é que pode falar? Jerusa, quer falar? Delbrando, Vai, pode deixar aí Delbrando. Delbrando, vamos lá. Sobre as conquistas, a gente teve uma conquista importante em Vila Velha, que esse prefeito, ao tomar posse, o atual prefeito Arnaldinho, ele, para tentar organizar os recursos do município e talvez desorientado pela sua equipe econômica, ele pegou e fez um critério de escolha de profissionais de designação temporária muito ruim, no qual ele abriu para as pessoas com nível superior com um salário e criou diferenças para o pessoal de acordo com a titulação, porém só chamou o pessoal do inicial. E isso dificultou muito, porque os professores tiveram dificuldade, então reduziu o salário dos contratados. Depois de muita luta, ele voltou a fazer o processo de designação temporária,
tal como é Com a nos outros com a municípios. qualificação. Então foi um avanço, porque hoje o profissional em designação temporária em Vila Velha, assim como nos outros municípios, ele é formado em História, por exemplo, mas se ele tiver mestrado, ele vai receber como mestre, iniciante na carreira. E no período que iniciou, o prefeito fez a mudança, ele estava recebendo apenas como Só graduado. licenciado. Só como graduação. Pós, porque o salário diferencia, né? Aham, eu sei. Graduado é um valor, pós-graduado outro valor, mestrado é outro valor e doutorado outro valor. A No diferença, salário é muito grande a diferença. não, Jerusa, pelo contrário, a diferença não é muito grande. Eu entendo que ela não é muito grande, ela é uma diferença que Não. ajuda o professor, né? Sim, Mas ela não é ela grandiosa. está falando em relação ao que ele estava querendo Ah, pagar. o que ele estava Isso, querendo pagar, porque sim. ele só pagava Eu entendi assim. pela graduação. Então, por Então, isso que eu entendi o que ela O falou. que aconteceu em Vila Velha, né? Eu tô tomando a palavra aqui um Não, instantinho. Não, é fica uma à conversa, vontade. nós estamos Nessa batendo época papo. aí, nós fizemos alguns movimentos em frente à prefeitura, né? Para acabar com esse tipo de processo seletivo, que em lugar nenhum era assim. Só em Vila Velha que estava acontecendo, de Por que os pagar o caras ficam graduado. inventando, hein? Não sei que. Todo prefeito Em- inventa um negócio, né? Então, aí as pessoas, os profissionais estavam desanimando porque falavam, para que eu vou estudar mais? Para que eu vou investir numa pós-graduação se eu recebo só como graduado? Então, isso estava tirando o estímulo também das pessoas. Por isso que muitos profissionais pularam para a Serra, para Vitória, para Guarapari, até para Viana, né? Mesmo morando em Vila Velha, foram trabalhar em Viana. Enfrenta Os o DTs, transcolzão, né? mas vai, né? Os DTs. Mas é porque Tá muito dinheiro, porque salário é complicado. uma coisa importante. As pessoas são assalariadas, elas vivem do salário, né? Se Sim. for ruim, vai para outro canto, né? Uma coisa interessante que o Sindiúpes tem feito, e foi uma vitória nossa em Vila Velha, a categoria aprovou como pauta um tique alimentação. Então, um prefeito, Isso aí. antes do anterior, ele instituiu um decreto que iria fazer o tique alimentação, mas quando ele resolveu criar o projeto, ficou como indicação, porque tinha iniciado o período eleitoral. Então, não instituiu o tique alimentação. O outro prefeito, o anterior, entrou e ele não queria instituir o tique alimentação, a gente dialogou muito, e ele falou assim, eu não tenho dinheiro, a gente fala, começa com qualquer tanto. Aí começou com uma quantia muito baixa, né? E o importante é criar a lei e depois a gente fazer a sustentabilidade da lei. E ele criou o tique com a quantidade inferior, que foi apelidado Vale tique coxinha. Vale Coxinha. Vale Olha, coxinha, aí- porque era O muito. Vale Coxinha é muito. É. Em muitas empresas tem Vale Coxinha. E na realidade, na época, muitos profissionais se revoltaram com o valor. Mas Foi a questão que o Delbrão falou: não, vamos começar. você tem que começar com É. alguma coisa. É uma conquista. E isso foi uma conquista A muito conquista, o grande. valor, você vai. Depois você vai lutando para aumentar, não é isso, Debrando? E hoje? Como E é que hoje- tá hoje? Hoje está caminhando. hoje o tique a gente tem conseguido o reajuste. A nossa luta é para que tenha o reajuste da correção da inflação, no mínimo, anual no tique alimentação. Aham. Não temos conseguido anual, mas a gente pode dizer que é uma grande vitória nossa que, Quanto que é o ticket hoje? de Vila vez em Velha? quando, o tique vai aumentando. Hoje é R$ 800. Pois R$800. Vitória paga menos. Sim, é A rede de Vitória paga menos. verdade. Agora, o melhor ticket é o da Serra, né? É, É o R$ da 1.200. Mas a gente chega lá. Não, mas é Tá- uma estamos luta, né? chegando, é uma luta luta. constante. Con- É por isso que você Isso tem aí. sindicato, né? Senão, para que você teria sindicato se não for para lutar, né? Verdade. A outra conquista nossa em Hum. Vila Velha, que eu entendo que seja muito importante, é a climatização nas escolas. O prefeito, ele, após a gente fazer várias inserções pedindo a climatização, porque o Estado até começou antes da Prefeitura de Vila Velha, o Estado hoje está com muitas escolas, quase todas climatizadas, né? Uhum. E com muitas reformas. E Vila Velha, então, o prefeito, no auge da vontade, ele anunciou que a climatização seria 100% em janeiro desse ano. Mas Mas- isso não está assim, não, né? Não, É. A gente sabia que não daria 100%, mas a gente continuou insistindo e ele falou 100%. Aí a gente conhece as escolas de Vila Velha. A condição das escolas está precisando de reforma em muitas organizações. Então ele começou o processo, está climatizando as escolas. É um avanço que a gente já teve. A gente estava exigindo agora a aceleração desse processo para fazer mais rápido. E a nossa expectativa é que até 2027
a gente tenha essas Começa o escolas ano letivo já com já as com escolas as climatizadas. escolas pelo menos mais da metade climatizada, né? Então, que algumas escolas vão precisar de reforma, outras ele vai Na vai rede elétrica. fazer Porque tem construção. escola que nem dá para fazer, né? Pois é. Sim, então o que está causando muito transtorno é a rede elétrica. Às vezes nem a rede do bairro está suportando. É verdade, A tem carga esse elétrica, a dependendo da descarga, né? onde Não sei como é que fala. dependendo de onde está a escola, É, não tem capacidade para mas, colocar o ar-condicionado. mas isso foi uma grande conquista nossa, porque batalhamos para isso, hein? Nossa, mas tá caminhando. Está E a caminhando. gente está no pé. É porque a Diga. climatização contribui para a melhoria da qualidade das aulas, porque o aluno fica mais calmo, o professor fica mais tranquilo, então facilita a aplicação dos conteúdos. A aprendizagem é melhor. Isso é muito, como é que é? Já está provado que quando você tem conforto, você vai Então, ter mais condição de aprendizado. E o professor vai ter mais disposição para dar aula também, porque, eu lembrando, não é fácil trabalhar no calor, não, cara. É difícil. então, É muito Tânia, difícil. é isso que você falou. Essa climatização, isso é também uma forma de valorizar o profissional. Quando se fala na valorização do magistério, a gente não diz Não é só salário, né? só em salário, mas é respeito ao professor, condições dignas de trabalho, a climatização desses pontos, né? A formação continuada. Então, essa climatização, ela está vindo para dar esse conforto, essa estrutura, porque valorizar a educação começa por valorizar quem faz a educação acontecer. E quem faz a educação acontecer? É o professor, que está lá no chão da escola todos os dias. Violência na escola. Esse é um assunto que a gente fica muito preocupado, né, Hildebrando? Como que está hoje Vila Velha com relação à violência na escola? Em Vila Velha, a gente tem tido uma política de diálogo, de enfrentamento da violência junto à Secretaria de Educação, tentando resolver os problemas. Eles não têm aumentado muito, tem diminuído um pouco o diálogo com os alunos, tudo, mas é um esforço contínuo do professor, da professora. Tem também aquelas diligências que a patrulha escolar faz. Então, tem sido um processo contínuo, mas a violência ela é externa. E o aluno vive com esse processo de violência externa, ele acaba levando para dentro da sala de aula. A escola é reflexo É, disso. e nós tivemos alguns problemas de violência nos últimos 3 anos em Vila Velha, de alunos e até pais de alunos foram envolvidos na violência, alunos portadores, alunos com deficiência, porque esses alunos, eles tiveram algumas dificuldades, chegaram até a agredir professores e teve a secretária de educação anterior, teve lá numa escola, o aluno até deu uns empurrão nela, ou seja, foi um período muito difícil e a gente está vivendo isso aí a gente conseguiu ampliar um pouco o número de cuidadores nas escolas, então a violência ela passa por vários elementos, né? E os alunos, aquelas brigas de escola, aquela coisa, tem sido muito menos do que era há uns tempos atrás. O que tem acontecido ainda em Vila Velha é alguns bairros que, em virtude da dificuldade, às vezes dá toque de recolher, mesmo que a escola falar que vai abrir, que os policiais vão ficar por ali, mas os pais não mandam os alunos naquele dia por causa da dificuldade. Nós enfrentamos essa coisa, a violência A escola é urbana. reflexo da comunidade, não tem jeito. Tudo que acontece na É comunidade verdade. chega na escola, né? Uhum. O Sindiúp está com uma campanha enorme pela aprovação do projeto que acaba com a escala 6x1. E aí, Hildebrando? Por que o Sindiúp está fazendo um trabalho importante, mas aí eu ouço as pessoas falarem assim, mas peraí, o professor não trabalha na escala 6x1. Mas o pai trabalha, né? Pois A é. mãe, a tia. Você acha que se realmente acabar a escala 6x1, que eu acho que já acabou, pelo menos eu acho que essa já está eliminada, o que está se discutindo agora é realmente a jornada de 40 horas, se é 42, 44, se vai ter um período de adaptação, de transição, mas acho assim, eu acho que 75% da população brasileira é a favor do fim da escala 6x1. Então, você acha que mudando isso, o pai tendo mais tempo para ficar com a família, vai melhorar para a escola, vai melhorar para o professor? Bom, eu gostaria de começar com outro lado. O professor, ele precisa compreender que a luta nossa
a nível nacional, quando criou o Plano Nacional de Educação, é que a gente tem uma jornada de 40 horas, capaz de dar condição da gente ter uma vida digna com nossos familiares. E essa jornada de 40 horas hoje a gente não cumpre porque o professor às vezes tem que dar 60, 70 horas por causa do salário ser ainda muito baixo. Então eu acredito que a escala 6x1 a longo prazo vai nos ajudar muito o fim dela, porque nós vamos trazer para baixo as nossas carreiras com quem tiver 2,20 horas cada um para dar 40 semanais, para a gente poder reduzir, porque o professor que trabalha 50 horas, passando o fim da escala 6x1, ele vai estar fazendo praticamente 6x1, que ele está trabalhando horas a mais durante o dia para completar. Então isso é muito ruim. Nós queremos que realmente aconteça essa conquista para todos os trabalhadores. É lógico que o pai, a mãe, o tio, o próprio aluno que já trabalha do noturno, ele vai ser beneficiado com o fim dessa escala 6x1. Estava fazendo uma conta simples com alguns trabalhadores no trânsito um dia desse, e conversando com eles, esperando o ônibus, eu encostei no ponto de ônibus, eu estava até de carro, mas eu deixei o carro lá e fui lá para o ponto de ônibus bater papo, né? E falar sobre a escala 6x1 ali, cutucando, e eles falando que é um absurdo. Um trabalha na serra, gasta 1h30 para ir para o trabalho. Quando ele volta, ele gasta menos, porque ele volta depois das 8 da noite, que ele pega mais tarde um pouquinho, e aí pega o trânsito menos ruim. Mas no mínimo ele gasta 2h30 por dia para ir para o trabalho. Só de trajeto. Mais 9 horas que ele fica no trabalho, 8 de trabalho e 1 que ele descansa do descanso alimentar, ele perde a metade do dia, ele perde a metade da semana em deslocando para o trabalho. E ele tem que dormir no mínimo 8 horas à noite. Que tempo só para ele poder dialogar com o filho e com a filha. Então, esse um dia a mais que nós vamos receber através do fim da escala 6x1 e trazendo a 5x2, vai beneficiar e muito em qualidade de vida. Vamos ter mais tempo de levar as crianças aos parques. Por falar nisso, eu gostaria de fazer um parênteses aqui. Não sei se vocês têm acompanhado em Cariacica, em Vila Velha, principalmente nesses 2 municípios que eu visito mais, as praças, apesar de terem ficado bonitas, apesar da gente às vezes até falar, gastou muito dinheiro com praça, mas elas estão ficando lotadas de gente. Os pais estão levando os filhos. Imagine, com 2 dias de folga vai ter mais tempo para convivência. E quando as crianças estão na praça junto com os pais, significa que elas estão longe do celular, estão mais livres para poder brincar. E eu acho que tem sido assim importante. Então, o fim da escala 6x1 vai permitir mais lazer e mais proximidade da família. Eu posso dizer, não, só para complementar? Claro. Pode? Então, eu moro num bairro, em Vila Velha, e a minha casa é de frente para uma praça dessa, né, Delbrando conhece lá meu bairro. Vive lotada de menino, né? Mas a criança tá lá na hora do almoço. Tipo assim, eu tô chegando em casa para almoçar, eu vejo, ou tá com a avó, ou tá com a babá. Dia de semana nunca tá com os pais, mas fim de semana aquilo ali lota de família. E é uma praça pequena onde eu moro, não é uma praça muito grande não. Mas, a praça ficando bonita, elegante, igual tá em Vila Velha, a coisa mais linda do mundo, as Mas tem que ser praças usada, né? é, Mas tem que ser estão sendo aproveitada, né? estão sendo bem aproveitadas mesmo. Pois é. Isso E imagine esse pai, essa mãe, tendo um dia a mais de descanso, de lazer com seu filho. Vai ser muito bom. Pois é. E bom pra gente, né? Para as Nossa, é mulheres, bom né? para todo Porque mundo, né? nós já temos 2 triplas jornadas, É então agora a gente vai ter verdade. um tempinho para fazer a unha, para fazer o É cabelo, né? Para verdade. visitar as amigas, tomar um chá com as amigas, não é Nossa, isso? E para todo mundo fazer, para não merece, né? fazer nada, para ler um livro, para deitar no sofá, sabe como? Acho que é para isso que a gente vive, né? É, Né? Como é que é? A vida não tem hora extra. Essa é a campanha do Sindiúpes em prol da redução da jornada de trabalho, em prol do fim é da escala verdade. 6x1, sem redução de salário Sem e redução, direitos. E direitos. Porque tem uma galera lá no Congresso que quer aumentar para 52 horas semanais, quer que o período de transição seja 10 anos, ou seja, só em 1936 e 2036, desculpa, e ainda diminuir o repasse das empresas no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, a gente tem que ficar de olho. sim, muito aberto. E o Debrando, a gente precisa fazer um apelo aos nossos professores para que não elejam deputados que não representem a classe trabalhadora.
porque senão a gente não vai conseguir nunca ampliar os nossos direitos, né? A eleição é em outubro, gente. Vamos escolher os candidatos. Não precisa ser de esquerda, pode ser até de centro, mas que tenha um compromisso com a classe trabalhadora, que não represente os empresários, né? Os grandes grupos econômicos, né? Os banqueiros, o pessoal do laboratório, o pessoal da indústria de armas, né? Então a gente tem que pensar muito nisso, porque senão, se o Congresso for do jeito que ele é hoje, vai ser muito difícil a gente ampliar algum direito, melhorar a questão da Previdência, porque cada dia que passa eles querem piorar, né? Então, a Verdade. gente precisa fazer um apelo aqui, né? Jerusa, Tânia e telespectadores, eu gostaria de chamar a atenção para um ponto importante na escola. Essa questão do lazer, a gente vê a importância do lazer das escolas hoje que estão com tempo integral, que é uma luta nossa, o quanto é importante na escola a pessoa que trabalha auxiliar de serviços gerais, que trabalha na secretaria, bibliotecário, esse pessoal todo, na hora do recreio, contribui ajudando a olhar ali as crianças, o porteiro, a porteira, todos que trabalham na educação vivem o dia a dia com o aluno. E a gente sabe da luta nacional dos funcionários de escola para a aprovação do projeto 2531 de 2021, que instituirá o piso salarial para os funcionários de escola. Já passou em várias comissões na Câmara, está indo para o Senado e, por falar em votação, eu acredito que é uma oportunidade da gente verificar quais são os deputados que não querem votar esse piso. E tem deputados que estão contra o piso, são inimigos do povo. Esses não podem receber nosso voto. Então, você que trabalha na escola, professor, professora, funcionário de escola, bibliotecário, auxiliar de serviços gerais, todos os funcionários da escola, fique atento na votação do projeto que vai beneficiar os nossos trabalhadores da educação. Nós queremos uma educação pública, gratuita, de qualidade, mas que os trabalhadores possam ter também qualidade de vida para poder dizer, eu estou feliz porque estou trabalhando na escola. E por isso a gente reivindica o tempo todo, desde o início da primeira eleição do prefeito Arnaldo Borgo em Vila Velha, a instituição da comissão para preparar o plano de carga e salário dos funcionários de escola. Ele assinou a carta compromisso e ainda não começou a fazer. É uma coisa que não cumpriu e nós esperamos no próximo podcast dizer aqui, vitória do Sindubs, o prefeito de Vila Velha vai fazer o plano de carga e salário. Senhor prefeito, olha, estamos de olho, hein? Os servidores da educação, trabalhadores querem o plano de carga e salário, até porque recebem do Fundeb. Se estão no Fundeb, fazem parte da educação. Por isso, plano de salário para os trabalhadores com carga e carreira já. Isso. E o Isso Debrando, na aí. questão jurídica, como é que tá? Tem processo para a gente poder falar para a categoria? Eu sei que tem processo dos 15 dias de férias na. Como é que fala, gente? Eu nunca me lembro disso. Um terço de Um férias. terço terço de de férias, isso. Como é que está isso? Vila Velha tem esse processo? Vila Velha, a gente está com uma dificuldade. O primeiro processo que foi protocolado, ele foi arquivado pelo juiz e a gente está tentando revitalizar esse processo, desarquivar, aguardando algumas jurisprudências nacionais, porque há uma divergência na legislação de Vila Velha e nós estamos tentando fazer esse ajuste, dialogando com a prefeitura para incorporar no próximo plano de carga e salário de Vila Velha, fazer essa reforma, incorporando, garantindo os 45 dias de férias. Na Isso. nossa Constituição, reza que o profissional da educação, o professor, tem 45 dias de férias, mesmo que a prefeitura não regulamentou. Então, com base nisso, nós estamos fazendo levantamento para o jurídico entrar com essa ação de revitalização e provando que, mesmo não estando no plano, porque a prefeitura equivocou em não fazer, ela vai ter que pagar. Nós achamos que é interessante e nós não estamos fazendo um novo processo, porque ao revitalizar esse processo arquivado, a prescrição começa lá naquele prazo anterior. Se fizer um outro, começa daqui para frente. Então, nós não queremos dar esse prejuízo à categoria. É. Mas é uma luta que nós temos em Vila Velha, mas nós temos uma luta grande em Vila Velha, que é
o piso salarial nacional tem um processo que está em vigor, assim como está da rede estadual e das outras redes, que está dependendo daquele julgamento nacional para poder caminhar, desde 2011, da aplicação do piso na carreira. Se esse processo a gente ganhar, e nós temos certeza que vamos ganhar, que, como diz o ditado popular, a justiça é lenta, é morosa, tarda, mas uma hora ela pode chegar. E eu acredito que ela vai chegar. Então, nós vamos ter o cálculo do pessoal de 2011, 2012, 2013, quanto que ele devia ganhar do piso e pagar tipo de indenização. Então, eu acredito que é um processo que nós vamos ganhar, que não foi julgado, já está na segunda instância, mas estamos aguardando, porque todos esses processos, por ordem do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, não ordem escrita, assim, aquelas ordens que eles dão assim, que não escreve, mas os juízes todos arquivam para poder... Não, eu estou aguardando o Supremo lá para tomar uma decisão. A gente sabe que é um... Fico esperando. A gente chama de enrolation, né? Enrolation. Essa é uma palavra boa. É verdade. É tudo muito demorado com a justiça, né? Não tem jeito. Com Olha certeza. só, nós já estamos com 40 minutos do podcast. Nossa, É, rápido passou. rápido, passa muito rápido. Eu quero saber se vocês têm ainda alguma informação para passar para a categoria. Se não tiverem, a gente encerra. En- E o Então, Debrando e Jerusa. Vamos lá. bom, eu falei, né, no início sobre nossas reuniões, né, com o secretariado de Vila Velha, e a gente está aí no aguardo de notícias e vamos caminhando, né, visitando escola, conversando com o professor, com o profissional da educação que está lá dentro, né, fazendo a escuta, trazendo essa escuta, e estamos caminhando. E o Debrando. O que eu tenho a dizer é o seguinte, que é muito bom, o tempo passa, como diz aquela música, o tempo voa e a gente continua fazendo as nossas coisas, né? E é muito importante para a gente fazer, como o Bertold Brecht fala, né? Há homens que são importantes, mas há homens que são imprescindíveis. E os profissionais de educação de Vila Velha, para nós, do Sindiúp, são imprescindíveis. Por isso, você que é profissional de educação, que trabalha nas escolas, que ainda não se filiou aos Sindiúps, por favor, filie aos Sindiúps. Sindiúps tem direitos, tem advogados para te ajudar, tem espaço de lazer como o SESC, que pode te dar condições de uma qualidade, tem hotéis, tem academias, tem um monte de coisa que você vai ter desconto. Tem farmácia. Filiado aos Sindiúps, tem farmácias, então tem uma série de convênios que vão nos ajudar. E além da nossa luta o tempo todo para a garantia de direitos, como o piso salarial nacional, que foi uma luta dos Sindiúps, acampada pela CNTE, como agora está o piso salarial dos profissionais, e é justo que toda essa luta seja organizada pela classe trabalhadora. Feliz aos Sindiúps, que você vai ser mais um a contribuir para a melhoria da qualidade de vida do seu colega do trabalho e da sua. Isso aí. Bom, foi um prazer receber vocês aqui no podcast Diálogos da Educação. E eu espero que vocês tenham sucesso lá na luta, nas visitas nas escolas, que os professores consigam melhores condições de trabalho, que vocês possam participar mais e que eles possam participar mais do Sindiúps também. Bom, eu agradeço muito a sua audiência e a gente volta num próximo episódio, na quarta-feira, sempre às 19 horas, o Sindiúps tem um encontro com você. Por favor, vai lá no sininho, vai lá, vire nosso amigo, compartilhe esse vídeo, porque é bom que não só professores de Vila Velha, mas toda a categoria saiba que o Sindiúps tem um trabalho muito importante e precisa da sua colaboração. E isso aumenta o nosso engajamento. Então, até o nosso próximo episódio.